Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aí ele continua: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Danilo, você me ajuda com a Bíblia aí, tá? Carta de Paulo à igreja lá da cidade de Éfeso. Paulo está enviando uma exortação àquele povo daquela cidade, porque a situação ali estava precária. A situação da cidade ali estava crítica. Apesar de que, antes, quando Priscila e Áquila, muito provável, vocês vão ver ali no livro de Atos, capítulo 18, muito provável ali que eles foram os primeiros a levar o evangelho na cidade de Éfeso. Eles foram deixados lá por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo deixou os dois. Então provavelmente o evangelho chega ali em primeira mão através desses dois, Priscila e Áquila. A jovem igreja ali que começou com esses dois, com esse casal, e foi estabelecida mais tarde ali fortemente por Paulo na sua terceira viagem missionária. E a palavra fala que ele pastoreou ali por cerca de 3 anos. Depois de Paulo ter saído, a palavra fala que quem que se estabeleceu ali, pastoreou? Timóteo. E Timóteo fica ali por 1 ano e meio. E em especial para pregar justamente contra esses homens, contra esse falso ensino. Pessoas que estavam ali influenciando, como o Himeneu e o Alexandre, os quais eram presbíteros lá da congregação. Você vai ver isso em 1 Timóteo. E eram homens que estavam influenciando a igreja, os ensinos completamente o contrário. E por causa desses homens ali, a igreja de Éfeso, ela estava infestada ali de fábulas e genealogias ali sem fim. Eram ideias, pensamentos que eles tinham ali que iam contra as escrituras. Por exemplo, contra a proibição do casamento. Outro exemplo, contra a abstinência de certos alimentos. Então, o que eles faziam? Eles se expunham às suas interpretações que eles tinham, com toda a segurança do mundo ali, mas sem compreender corretamente as escrituras. Era isso que eles estavam fazendo ali. Tudo ao contrário da palavra de Deus. E aí, depois de 30 anos... Cristo, quando você, Apocalipse 2, abre aí para mim, capítulo 1, versículo 7. Depois de 30 anos, Cristo dá ao apóstolo João a carta para essa igreja aqui, indicando que as pessoas que estavam ali já tinham abandonado o seu primeiro amor. Olha isso, Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Até o 7. Essa carta chega na mão do apóstolo João. Apocalipse 2, abriu aí, Danilo? Apocalipse 2, qualquer coisa eu abro aqui. Não dá para abrir não? Espera aí. Olha só, o anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer.
Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta que Jesus manda para João, falando sobre o que estava acontecendo lá em Éfeso, que eles já tinham perdido o primeiro amor. Os cristãos, eles estavam perdidos. Os cristãos já estavam perdidos, já tinham afastado do seu primeiro amor. A palavra fala que eles estavam se embriagando com outras paixões, completamente o inverso do que as escrituras estavam ensinando. E eles perderam aquele primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor quando você se converte, quando você conhece a Jesus, quando você sofre talvez um impacto do poder de Deus na sua vida, e aí tudo é novo, tudo é maravilhoso, e você está na igreja e você quer ir, e você quer estar junto com as pessoas, tudo é lindo, e aí aquilo de repente, depois de um tempo, passa. É isso que ele está explicando aqui. Os cristãos ali já tinham perdido esse primeiro amor, já estavam completamente perdidos. E dentro desse texto aqui que a gente está lendo, eu quero dividir com vocês 2 pontos só. 2 pontos, bem rápido, para a gente entender também por que ele fala ali no versículo, ó, não os embriagueis com o vinho. Irmãos, embora a gente sabe que a Escritura, ela condena todo tipo de embriaguez, nesse contexto aqui, Paulo ele fala das orgias e dos ébrios que estava acontecendo aqui, que é intoxicado pelo excesso. As pessoas que estavam intoxicadas pelo excesso de bebida, um amor, uma paixão ao vício, e geralmente com cerimônias de adoração pagãs, porque ali tinha uma deusa, esqueci o nome da deusa, se era a deusa Diana agora. Ali tinha uma deusa onde as pessoas adoravam, ficavam adorando, fazendo as coisas, sabe? Além da embriaguez, tinha tudo aquilo que era completamente contra as escrituras, que as pessoas faziam ali. A questão da embriaguez da bebida, essa questão de adoração pagã, sabe? Eles faziam rituais ali, que eram completamente a escritura, a palavra. Eles tinham uma certa comunhão estática com entidades. Então ali estava tudo ao contrário, tudo acontecendo errado ali. E Paulo, quando ele fala sobre isso aqui, ele se refere a isso como o cálice dos demônios. E essas pessoas estavam tomando isso. As pessoas estavam cheios desse mal aqui. Cheios desse mal. E eu quero dizer para você diante disso, que depois Paulo fala assim, ó, ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para vocês, quantos talvez de nós não se enchemos do cálice desse mal? Não, pastor, mas espera aí, não é bem assim. Às vezes no automático, talvez você vindo na igreja, você já perdeu o primeiro amor, você já não tem aquela conversão, você já não tem aquela mudança de vida que você tinha desde o início no primeiro amor. Você não tinha aquela transformação, e no automático você vai se enchendo desse cálice do mundo, porque é assim, você bebe um pouquinho, bebe, você vai tomando de pouquinho em pouquinho, não é isso? E quando você vai ver, não tem mais Espírito Santo, e o cálice do mundo está transbordando na sua vida, e você não percebe. Não tem um ânimo talvez para ir na igreja, não tenho ânimo para estar com os irmãos da igreja, não tenho vontade de estar ali adorando, me derramando diante do Senhor, não tenho vontade de abrir a Bíblia e ler as Escrituras, me dá uma preguiça, uma má vontade, eu não tenho esse despertar, essa disposição mais.
porque o mundo já tem contaminado a sua mente. O mundo está contaminando a sua vida. Você toma todo dia esse cálice do mal, das coisas ruins do mundo. Todo dia você toma um pouquinho. Só que cada pouquinho vai enchendo. Uma hora enche. E você, sem perceber, já foi. Está lotado. A sua garrafa está cheia desse cálice do mal. Sem a gente perceber. E aí Paulo vem e fala: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que cada dia que eu vou no culto, eu vou um dia no culto, o Espírito Santo me enche um pouquinho. Aí eu vou outro dia no culto, o Espírito Santo me enche mais um pouquinho. Aí ele vai me enchendo de pouquinho. Aí eu vou num estudo. Não. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, é uma vez. Ele te enche de uma vez. Há uma mudança de vida. Há um abandono dos pecados. Há uma transformação de vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio por completo. Não é ser cheio de pouco a pouco. Você creu. Você creu, então você foi cheio do Espírito Santo. Não é isso? E ele te convenceu do quê? Do pecado e do juízo. O Espírito Santo de Deus. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, tem pessoas que têm manifestações, e cada uma é de um jeito. Algumas pessoas choram quando são cheias, quando recebem o Espírito. Pessoas choram, recebem aquela coisa e choram. Outras não, outras talvez caem. Talvez é tanta glória ali, ela sente tanto peso que ela não consegue ficar em pé. É uma forma de manifestação também. Outras pessoas só mudam a mente, só dá um estalo, um despertar, e elas mudam de vida, porque tiveram um encontro com o Espírito Santo. Algo despertou dentro dessa pessoa. Agora tem pessoas que recebem o Espírito, conhecem o poder de Deus, reconhecem o pecado. Essas pessoas têm uma mudança abundante de vida. E Paulo, ele fala aqui, ser cheio do Espírito Santo é: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ser cheio do Espírito Santo é: a esposa tem que submeter ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é: filhos, honre os seus pais. Pais, respeitem os seus filhos. Patrão, trate os empregados como seu irmão. Funcionários, trabalhem como se estivesse trabalhando para Deus, para a honra e glória do Senhor. E Paulo, ele ensina tudo isso. Paulo, ele instrui: olha, isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas manifestação, não é apenas você cair no poder, mas é ter essas mudanças. Paulo instrui tudo isso. Só que tem pessoas que recebeu o Espírito Santo, tem discernimento do pecado, já houve um confronto, ela já teve uma mudança abundante de vida, mas elas não vivem essa mudança. Por quê? Por quê? O que acontece que essas pessoas têm um impacto e ainda não vivem essa mudança? Eu não estou falando de você ser convertido, você teve um impacto, você encontrou o Espírito Santo, foi derramado na sua vida, você teve manifestações, e no percorrer da sua vida existe um deslize. Ops, escorreguei, que é aquele escorregão em volta. Não estou falando disso, porque você é ser humano, você é pecador. Claro que nós não devemos pecar, mas não estou falando do escorregão. Eu estou falando das pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem essa mudança. Por quê? Porque, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo é da mesma forma que ser cheios do vinho libera uma ação de embriaguez. Quando a pessoa se enche do vinho, e se enche, vai liberar uma ação do quê? De embriaguez.
a ponto da pessoa ser controlada pelo álcool. O álcool domina a vida da pessoa. Isso é um exemplo para vocês entenderem. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo a ponto de liberar uma ação em nós para que o Espírito controle as nossas vidas. Da mesma forma, você liberou, você deu autoridade para que esse vinho controlasse a sua vida, por exemplo. O Espírito Santo precisa ser liberado dentro de você dessa mesma forma. Você liberar essa ação do Espírito Santo está dentro da sua vida, para que você tenha frutos, para que você tenha mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de atitude, metanoia. E o curioso aqui é que Paulo ele dá uma lista aqui do que é ser cheio. Só que lá em Colossenses 3 também, ele dá essa lista. Só que antes dessa lista, lá em Colossenses, ele fala assim, que a palavra de Deus habite ricamente em vós. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Quando a palavra de Deus ela habita ricamente em vós, você começa a ter mudança de vida. Você começa a ser transformado a sua vida. Ou seja, a ação do Espírito, junto com a palavra de Deus, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. É uma junção, Espírito e palavra. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Talvez você tenha uma experiência com o Espírito. Talvez você já foi encontrado, já foi impactado pelo poder do Espírito Santo, mas você não tem frutos. Talvez você não consiga viver essa mudança, porque a palavra não habita ricamente na sua vida. É por isso, pastor, eu tenho vida com Deus, eu recebi o Espírito Santo, eu tenho discernimento, eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei disso, eu fui tocado pelo Espírito Santo, teve manifestação comigo, eu fui cheio, eu ia no Monte orar, eu saía de lá cheio, mas não tem mudança de vida. A pessoa foi impactada pelo Espírito, mas não tem experiência com a palavra de Deus. Paulo explica as duas coisas em Colossenses e aqui como nós estamos vendo em Efésios. Só que em Colossenses ele fala que a palavra tem que habitar ricamente. Você não está tendo resultado porque a palavra não habita ricamente na sua vida. Talvez é por isso que você ainda vive uma vida meio torta, mesmo estando na igreja, mesmo tendo esse impacto que você teve com o Espírito de Deus. Falta a palavra de Deus. A palavra precisa habitar ricamente em nós. Vocês estão entendendo isso? As duas coisas precisam andar junto. Não adianta ser só cheio do Espírito. Não adianta a pessoa ir lá na frente toda vez que o pastor vai orar e ela cai e ela faz aquela festa, né? E chora e é quebrantada. E o poder, porque o Espírito Santo ele derrama mesmo, derrama a unção, derrama o poder. As pessoas caem, não aguentam a glória, é isso mesmo. Só que a palavra não habita ricamente. E aí ela vai lá e ela quer ser cheia, quer ser cheia, quer ser cheia, mas não tem palavra, não tem direção. Estão entendendo isso? Você e eu, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios. Vocês precisam desejar isso. Vocês precisam querer. Vocês precisam abrir a boca e falar: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vocês precisam querer. Vocês não são robôs de Deus. Ele não vai pegar aqui, vem cá agora, que agora eu vou te encher com o Espírito, mesmo você querendo ou não. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora é assim. Você tem que querer. Você precisa dar um passo de fé. Falar: Senhor, eu quero ser cheio. Peça a Deus. Peça a Deus. Segundo ponto, versículo 19, capítulo 5, 19.
falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Vamos entender isso aqui? Olha que interessante, falando entre vós. Isso deve ser público, falando entre vós. Dá para abrir aí, Danilo? Hebreus já estava abrindo ou não? Hebreus 2:12. Claro que não só em público, mas também em particular. Cantando salmos. Sabe como era na igreja primitiva? Cantando salmos, como era lá no início, lá atrás. Hebreus 2:12. Ele diz: proclamei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Atos 16:25. O que é isso que ele está dizendo? Falando entre vós. Precisa ver entre nós. Não como estava acontecendo aqui na cidade de Éfeso. O povo estava perdido. O povo estava embriagado, com as paixões ali, incorretas. Mas precisa ver entre nós isso aqui. Falando entre nós, salmos, cânticos, falando do Senhor entre nós. Esse tem que ser o papo do cristão, do Senhor. Atos 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Essa era a vida dos caras. Viver Jesus, viver o louvor, falando do Senhor, falando da palavra, falando desse amor. Essa era a vida deles. E aí ele continua no versículo que ele fala, não só falando entre vós, mas de coração ao Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele é tanto fonte quanto objeto de louvor, de adoração do coração do cristão. Nós vemos relatos lá em 2 Crônicas dos cânticos que agradam ao Senhor. Quando o louvor ali naquele momento, 2 Crônicas, vai abrindo aí, Danilo, capítulo 5, versículo 12. Quando as pessoas, o louvor agradou tanto o Senhor, mas para esse louvor ter agradado tanto o Senhor, as pessoas estavam numa intimidade, eram verdadeiras com Deus e louvava de coração aberto, de humildade, que ali se encheu da glória, se encheu da nuvem do Senhor. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e listras, e os acompanhavam sendo 120 sacerdotes tocando cornetas. Próximo. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. 14. De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Vocês estão vendo isso? Olha isso aqui. Talvez, músicas de louvor distintas ali de salmo, os quais exaltavam Deus, no sentido de que se concentravam no Senhor Jesus Cristo. Cânticos espirituais, músicas de testemunho pessoal que talvez expressava uma verdade, gente, da graça, da salvação. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é algo que eles expressavam verdadeiramente. Não era ego, não era orgulho. Por isso que se enchia a casa. Talvez porque hoje não conseguimos voltar ao primeiro amor. Talvez porque hoje estamos no automático. Talvez porque hoje nós estamos na igreja e não passa de mais um dia apenas na igreja. As pessoas vêm na igreja e saem do mesmo jeito. Porque não tem verdade. Falta verdade.
As pessoas, eu vou na igreja talvez para passar um tempo. Eu vou na igreja talvez para ver meus amigos. Eu vou na igreja porque não tem nada para me fazer em casa. Eu vou na igreja porque eu sou obrigado a ir na igreja porque eu tenho obra lá para fazer. As pessoas talvez já começam a vir à igreja, já vem cansado, já, de novo, se eu pudesse ficar em casa hoje. Não tem mais verdade. A pessoa, ela sem perceber, ela está morta espiritualmente. Sem perceber. Ela está talvez sem embriagada com tantos compromissos da vida. Serviço, trabalho. A pessoa está se embriagando, cheio das outras coisas. Vem na igreja e sai do mesmo jeito, porque está no automático, está num processo automático. Talvez as pessoas estão divididas. E meus irmãos, não dá para nós ficarmos divididos. A palavra fala que o Espírito Santo, Ele quer eu e você por inteiro. A palavra fala que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Nós precisamos nos entregar por inteiro. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero que esse poder seja manifestado. Eu quero sentir a presença de Deus novamente. Eu quero ter mudança, eu quero ter frutos de vida. Não dá para ficar dividido. Talvez você vai ficar doente, você vai ficar mal, talvez você vai ficar ansioso, você vai ficar em depressão, a igreja vai virar só aquele seu passatempo só. Um dia eu vou, no outro dia eu não vou, tanto faz. Se eu for, eu fui lá do jeito que eu tinha que ir, tá bom. Se eu for ao culto ou se eu não for, tanto faz, tanto fez. A chama está apagada e a gente não percebe isso. Estamos fazendo por obrigação, estamos fazendo por religiosidade. Deus, eu estou aqui fazendo a sua obra. Aqui não tem nada, está vazio, tem um buraco. Está doente, está com problemas, talvez brigando direto em casa. Briga, treta, discussão, não tem fruto nenhum, fruto de humildade, fruto de arrependimento, fruto de perdão, não tem nada, está que nem um galho seco, e ainda não percebeu, a ponto de se ajoelhar e falar: meu Deus, me enche, meu Pai, eu estou vazio, não tem mais nada aqui, eu estou praticamente morto, meu Deus, espiritualmente. Eu preciso da sua ajuda, me enche, meu Deus. Aí falta aquela humildade, aquela disposição de se ajoelhar e falar: meu Deus, misericórdia, Pai. As coisas do mundo estão ficando mais legais, as diversões estão ficando mais legais lá fora, os afazeres ali, os seus compromissos são muito mais importantes do que Deus, do que a igreja, do que a palavra que não está habitando ricamente em você, porque as outras coisas são muito mais importantes. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não dá para tirar meia hora para ler a Bíblia. Não dá. Não consigo tirar 1 hora por semana para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Porque eu tenho que ter tempo todo dia para os meus amigos, um pouco. Eu tenho que ter tempo para o computador, todo dia, o videogame, eu tenho que ter. Mas para a Bíblia, eu não estou tendo tempo, está difícil. Nem para ir na igreja não está dando para ir. Porque os meus compromissos são mais importantes do que estar lá no templo adorando a Deus e me entregando a vida, minha vida para o Senhor. O que está sendo mais valioso para você? Seu trabalho? O que está sendo mais valioso para você? Seus amigos? Os seus filminhos, as suas séries, está mais valioso? Está difícil de você conviver com as pessoas falando do amor? Está difícil de você ficar na sua casa ouvindo louvores, hinos, cânticos para que a Shekinah venha e encha? Está difícil?
Tá mais fácil ficar curtindo as musiquinhas ali mesmo, e é isso que me enche, é isso que me dá prazer, e é isso que me deixa feliz. É isso que tá mais fácil. Nós acabamos de ver aqui, e eu citei exemplos aqui que os caras viviam isso, cantando hinos, cânticos. Talvez lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, o pessoal, até os cristãos mesmo que nós estamos falando aqui lá de Éfeso, já estavam tão embriagados e perdidos que o prazer não era mais cantar hinos ou cânticos. O prazer era ficar ali agitando com a galera, indo para os pagãos, curtindo um som, uma balada. Aquilo ali era legal para os caras. Por isso que Jesus vem e manda a carta para João, fala, ó, o povo lá já perdeu o primeiro amor. Vai lá nos caras, os caras tá tudo errado. Precisa ser renovado aquele povo lá, tá todo mundo morto. É isso. O que está sendo mais valioso na sua vida? O que você está colocando na sua vida como primícia? Não consigo mais ver a glória do Senhor, a nuvem de glória do Senhor. Eu venho na igreja faz quantos anos, não consigo nem chorar. Não consigo nem ser quebrantado mais. O Espírito Santo nem me toca mais para ser quebrantado. Eu não consigo. Claro, tem uns que não choram mesmo, mas tem mudança de vida. Tem uns que choram e não tem. Mas tem uns que vem e sai do mesmo jeito e não está tendo mudança nenhuma. É porque você não está abrindo o seu coração. É porque você não está deixando o Espírito Santo entrar na sua vida e trazer uma mudança. Porque é você que vai ter que fazer isso. É você que vai ter que permitir isso. É você que vai ter que levantar a mãozinha e falar, meu pai, eu quero ser mudado. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero que o Senhor venha na minha vida aqui e a partir de agora o Senhor anda comigo mostrando onde que eu estou errado. Eu quero que o Senhor anda comigo e comece a me curar dos meus problemas de saúde. Eu quero que o Senhor anda comigo e comece a me tirar os medos. Eu quero que o Senhor anda comigo e comece a trazer a vontade, desejo de perdoar as pessoas. Ô pai, eu quero que o Senhor anda comigo e me dá amor, porque eu não tenho mais amor, eu sou um galho seco. Eu sou um cara na igreja, uma pessoa na igreja disfarçada, de religioso. Porque aqui dentro, pai, eu já não sou mais ninguém, já não tem mais nada aqui. Eu estou só no automático ali na igreja, fazendo porque eu tenho medo de perder a salvação, essa é a verdade. Eu estou ali por medo, porque meu amor que eu tenho ali mesmo, o amor, a verdade mesmo, aqui não tem nada. Se o Senhor não colocar aqui dentro e mudar a história, não pôr a mão e derramar um unção em mim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer comigo. Você precisa abrir seu coração para Deus desse jeito e falar para Ele o que está acontecendo com você, porque só Ele vai resolver o seu problema, só Ele vai encher o copo de novo, que esvaziou, porque você esvaziou, Ele encheu, mas quem esvaziou foi você, porque você foi se enchendo do outro cálice de pouquinho em pouquinho, e aí transbordou tanto, que aquele que estava cheio de Deus no Espírito, saiu tudo e ficou o cálice do mundo. É aí que está o problema, e você vai ter que abrir seu coração e pedir perdão, se ajoelhar para Deus verdadeiramente, como nós pregamos um tempo atrás lá no quarto, você e Ele sozinho, e falar, ó, eu estou aqui, eu quero ser cheio de novo, muda a minha vida, eu quero ir para a igreja, para o templo feliz, alegre, eu quero ir com o coração aberto. Vocês vão ter que pedir para Deus o dom do arrependimento, para poder ser renovados. Quando nós, talvez estamos em particulares aí com os amigos ou em casa, sei lá, já não se vê mais louvores como nós vimos aqui, já não se vê mais salmos, não se vê mais as coisas de Deus na sua boca, em volta de seus amigos, não se vê mais isso. Vê o quê? As coisas que você gosta, que está te fazendo bem ali. Cadê os salmos? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não é uma pandemia que vai acabar com o nosso amor. Não é uma pandemia que vai tirar a gente dos trilhos, do caminho que o Senhor nos colocou. Medite na palavra dia e noite, medite com prazer. A palavra do Senhor vai precisar habitar em você ricamente. Não vai adiantar você ser só cheio do Espírito Santo.
Você vai ter que ser cheio da palavra e da Bíblia do Senhor. Amém? Levante-se aí onde você está no seu lugar. E eu quero orar com você neste momento.